Olá, meus irmãos. Eu digo olá porque a gente, apesar de lançar a palestra aí no horário das nossas palestras, né, presenciais, a gente normalmente grava ou de manhã, ou de tarde, ou vocês vão assistir esse vídeo em qualquer horário. Então eu prefiro dizer olá, mas eu também pode dizer, né, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Vamos pedir ao Divino Mestre Jesus que nos ampare nas nossas palavras e ampare a todos os que estão ouvindo neste momento, levando uma palavra de conforto, uma palavra de reflexão. E a reflexão eu acho que é o mais importante nesses nossos momentos em que nós estamos vivendo ainda, né? Já deixou de ser uma quarentena, já é uma eternentena, né? Parece uma coisa que não acaba. Mas vai passar, como a gente sabe, né? Tudo passa na vida. Tudo passa, tanto as coisas ruins, às vezes as coisas boas também passam. Eu prefiro acreditar que as coisas boas se transformam, né? Assim como nós devemos nos transformarmos, porque nós também somos fazemos parte da boa obra de Deus, né? Muitas vezes nós num excesso de talvez uma falsa humildade, e nós pensamos assim, nós não somos bons, né? Jesus falou que nem ele era bom, mas nós não somos ainda bons, mas nós estamos no caminho da bondade, né? É isso que a gente tem que pensar, esse caminho da bondade. E muitas vezes a gente, pensando no que falar, né? A primeira vez que eu falei com vocês aqui, gravei uma palestrinha, eu falei sobre o bom ânimo, né? A gente estava aí bem no comecinho ainda, não no começo da epidemia, da pandemia, mas no começo das nossas palestras virtuais. Então eu falei sobre o bom ânimo. E eu continuo falando, né? Para que a gente tenha bom ânimo, para que a gente busque ter uma paz no coração, porque não é fácil. A gente nota que não é fácil para muita gente. Muita gente, tem um professor, né? O professor Leandro Carnal, de História, ele fala que nós temos 3 tipos aí em épocas de crise, seja épocas de guerra ou de pandemia, épocas difíceis da humanidade. Nós temos 3 tipos de pessoas, né? 3 tipos de atitudes nas pessoas, que não são boas, tá? Temos as atitudes boas, mas temos as que não são boas também. Ele diz que uma delas é o saudosismo, né? A gente fica assim, né? A gente pode pegar pessoas mais de idade, na minha época não teve uma epidemia dessa, na minha época não tinha nada disso, isso tudo é decorrência do mundo que a gente está vivendo. Não, sempre teve, né? O mundo sempre teve crises, seja decorrente de guerra, seja decorrente de doença. Basta a gente lembrar lá na Idade Média da peste negra, da gripe espanhola, da varíola no Brasil, né? Na França, na época de Kardec, uma epidemia de cólera que durou aí anos, quase 4, 5 anos, e morreu muita gente. Então o mundo sempre está à beira de crises. E esse saudosismo ele fica uma espécie de negação. O outro ponto é justamente de atitude, é o negacionismo. Isso não é nada, isso não é nada, né? E tenta levar a vida como se não fosse nada mesmo, quando é. E a outra atitude é a atitude de desespero, né? O pânico. Então a gente não pode ter essas atitudes. Ele diz que a atitude mais acertada para a gente, né, o medo ele existe, mas o medo ele não pode ser paralisante. A gente tem que acabar enfrentando as situações, né? E indo em frente, aí cai novamente naquilo que eu disse da última vez que eu estive com vocês aqui virtualmente, sobre o bom ânimo, que a gente precisa ter bom ânimo nesses momentos que nós passamos. E aí eu escolhi um trechinho aqui que eu fiquei, e é engraçado que é difícil, né? A gente fala assim, vou fazer uma palestrinha de 10, 15 minutos, vamos falar alguma coisa, e nós não estamos falando, eu estou falando por mim, né? Nesse momento que a gente fala com a voz da Seara de Jesus. Nós estamos representando a Seara de Jesus, levando a Seara de Jesus para dentro dos lares, né? Dos telefones e onde nós estivermos ouvindo, nós estamos levando a Seara de Jesus para vocês, para nós. E é difícil a gente parar e pensar, se a gente quiser falar com propriedade, ou com coração, falar com coração, falar com verdade.
É difícil a gente encontrar essa verdade. E aí eu fiquei sentado aqui no meu cantinho onde eu faço minhas aulas com meus alunos. E eu fico olhando uma janelinha aqui que tem uma paisagem. E eu já vi todo tipo de paisagem sentado aqui, coisa que talvez eu nunca tenha reparado pela correria do dia a dia. Então, essa epidemia fez a gente dar uma parada também e começar a observar nuances do dia, né? Nuances da natureza. Eu já vi chuva, eu já vi vento, eu já vi sol, eu já vi pôr do sol, já vi nascer do sol, né? Tudo pela janela aqui, enquanto tentamos nos aproximar virtualmente das pessoas. E aí eu fiquei pensando também nisso e tentando, falei assim, eu queria encontrar um tema e dentro do Evangelho, mas que nos fizesse refletir, mostrando que o Evangelho ele é tão vivo, que ele não está só no próprio Evangelho, né? No texto do Evangelho, porque a gente olha para o texto e às vezes acha que é tão difícil seguir o Evangelho, né? Ou nem temos tempo de ler. A gente sempre indica e fala para as pessoas assim, faz o Evangelho no lar, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente quem é espírita, né? Mas a gente sabe que hoje com essas palestras virtuais, tanta gente está ouvindo sem ser espírita, então abre o livro, a própria Bíblia, né? Mas não abre naquelas partes cheias de vingança, o Deus dos Exércitos, não. Abre numa parte bacana que é o Evangelho. Abre no Ato dos Apóstolos ou nas cartas de Paulo. A gente vê tanta coisa bonita. Os Atos dos Apóstolos são fantásticos. É fantástico os escritos os Atos dos Apóstolos. É. Existe lá uma passagem onde Pedro, quando uma pessoa pede, um aleijado, ele está ali pedindo coisas e Pedro fala assim, eu não tenho nada, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E ele dá um abraço e cura, né? É uma das primeiras curas que Pedro faz após Jesus voltar para o Pai. Né? E Pedro fica extasiado, acho que ele fica até mais feliz do que o próprio, aquele que recebe a cura, porque ele vê que ele conseguiu fazer uma cura sem a intermediação direta ali, né? Física, presencial de Jesus, a intermediação espiritual. Então abram o livro, abram a Bíblia também, né? Abram o Evangelho, leiam e busquem essa inspiração do Evangelho na vida. Mas aí eu fiquei pensando, eu queria trazer alguma coisa, não diferente, mas um exemplo mais prático. Aí peguei um trechinho de um livro aqui que deu certinho com o que eu gostaria de trazer para vocês, que fala sobre as cartas do Cristo. Eu vou ler aqui o trechinho. Ele diz assim, porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. São a carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós somos as cartas de Cristo, é isso que ele está falando aqui, é o comentário de Emmanuel depois na sequência desse trecho de Paulo. Nós somos essas cartas de Cristo. Mas como? A gente fica pensando, e aí eu estava pensando, eu estava lendo um livro esses dias, é um livro romance, né? Uma sátira, uma história, que é a história do Dom Quixote. Muita gente conhece, outros não conhecem, mas o que quando a gente não conhece ou nunca leu o livro, o que a gente lembra de Dom Quixote é que ele era meio maluco, né? Ele era meio louco. Ele tem um surto. Ele lia muitos livros de cavalaria, daqueles cavaleiros andantes, e ele enlouquece. E ele está num momento que não existem mais cavaleiros andantes, né? Não se usa mais as armaduras, mas ele, né, na fantasia de loucura dele, ele se vê como um cavaleiro. E ele sai pelo mundo, e aí a parte mais famosa desse livro, que mais gente conhece, é quando ele enfrenta os moinhos de vento, achando que ele que são monstros, que são gigantes, e enfim, eu não vou contar o livro, né? De repente desperta a curiosidade para que as pessoas leiam, e ler sempre é bom. Por que eu estava pensando nesse livro, né? Porque, como eu estava falando, né, a humanidade sempre passa por crises, nós sempre passamos por crises mais diversas. E nos momentos de crise nós buscamos a Deus, seja na figura de uma igreja, né, hoje na figura de uma igreja, na figura de um templo, na figura do centro espírita, de alguma forma nós buscamos a Deus. Porque nós temos essas atitudes negacionistas,
de desespero, de saudosismo, aí às vezes a gente vê que isso tudo não está levando a nada, então nós entramos no medo, nós acabamos buscando a Deus. E o homem, o ser humano sempre fez isso, né? Só que às vezes ele buscava de forma errada. Ele buscava de forma errada, por exemplo, na Idade Média, no medo da doença, as pessoas buscam a Deus querendo ser servos de Deus. É tanto medo da doença que eles querem ser servos, né? E o servo é aquele que só obedece, ele faz o que Deus manda. E não dá muito certo, né? As coisas continuam acontecendo porque está na natureza. Mas, enfim, nesse momento da Idade Média, as pessoas gostariam de ser servos de Deus. E no momento seguinte, dentro da história, a gente passa por um período que muita gente conhece, que é a Renascença, aquele momento de Leonardo da Vinci, Michelangelo, é um avanço na ciência, na medicina, na arquitetura, na arte, enfim. Existe um avanço muito grande. E as pessoas, nesse momento, elas deixam de ser servos de Deus e começam a querer ser servos de si mesmo, né? É o homem pelo homem, não é mais o homem por Deus, é o homem pelo homem. E aí, né, a roda do tempo gira e vem um momento seguinte, que é o Barroco, que é justamente onde é escrito esse livro do Dom Quixote. É conhecido dentro do conteúdo, do contexto histórico como período Barroco. No período Barroco, o homem ele deixa de querer ser servo de Deus, ele também não quer ser servo de si mesmo, mas ele ainda está ligado a Deus e ele quer ser instrumento de Deus. E é isso que Dom Quixote faz dentro da loucura dele. Ele quer ser um instrumento de Deus. A gente vê isso nesse livro, numa parte que o autor, o narrador da história, descreve que Dom Quixote ele foi bom no seu antes da sua loucura, depois da sua loucura, e durante a sua loucura ele foi bom, infinitamente bom. Tudo que ele fazia era por bondade, com um coração bom, buscando fazer o bem para as pessoas. Mesmo no seu estado de loucura, ele queria ajudar as pessoas. E aí, né, fazendo uma amarração disso tudo, e eu acabei abrindo essa passagem aqui das cartas de Cristo, nós somos as cartas de Cristo, eu acho que é isso que falta pra gente, essa tentativa de ser bom. Nós queremos a bondade para nós nos colocamos na condição de necessitados espirituais, e esquecemos que no final das contas, todos somos necessitados de alguma coisa, de algo, senão nós não estaríamos aqui nesse planeta ainda de prova e expiação. Então nós buscamos a bondade alheia para nós. É como se nós ainda tivéssemos ali o homem servindo ao homem. Nós já passamos desse período. Eu acho que o que nós precisamos hoje é tentar executar essa bondade, é ser bom naquilo que nós podemos ser bons, ajudando os outros, né? Fora dos templos, os templos são o local, é o local onde nós recarregamos as nossas baterias espirituais, mas nós temos que começar a levar essa carga que nós recebemos dentro dos templos para a nossa vida. Aí sim nós estaremos sendo essa carta de Cristo, como Paulo fala aqui, né? Não tábuas de pedra, não cartas escritas em pedra ou em papel, mas cartas escritas no exemplo, na atitude, na vida, no cotidiano, no emprego que a gente tem, na família que a gente está, na rua, no respeito ao próximo, respeito a nós mesmos, evitar tantas discussões, tantas brigas, tantas divisões, né? Nós vemos que nesses momentos, justamente nos momentos de maior crise, ao invés de nos unirmos, nós nos afastamos. Amigos param de falar com amigos, amigos começam a tratar os outros com indiferença e com desconfiança, muitas vezes, porque emitem opiniões diferentes. Dentro do núcleo familiar também, às vezes as pessoas, até pela convivência, né, elas começam a ter atritos. E é justamente nessas atitudes que nós demonstramos que nós ainda não somos cartas vivas do Cristo, que nós ainda não somos bons, ou não estamos buscando a ser esse instrumento. Nós todos temos o desejo de ser instrumentos de Deus. É uma coisa... só que esse ser instrumento de Deus não é necessário que tenhamos uma religião. É necessário que nós façamos o bem. É o bem sem olhar a quem, né? Como diz o ditado.
Fazer o bem sem olhar a quem. E esse fazer o bem é fazer ele diariamente, fazer ele constantemente, é uma atitude de renovação interior. E aí, diante disso tudo, quando eu comecei falando, né, que eu falei da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre o bom ânimo, para que nós consigamos essa mudança interior e esse buscar fazer o bem cotidianamente, a todo instante, para que nós sejamos instrumentos de Deus e tenhamos e sejamos essa carta do Cristo, esse exemplo, né, seguindo realmente Jesus, é necessário esse bom ânimo, tá? É necessário que nós tenhamos a paciência, a resignação, fé, e que não, porque não é fácil, né? Às vezes nós somos levados ou tentados a desistir, a deixar o desânimo tomar conta. E isso eu não estou falando isso porque ninguém desanima ou eu não desanimo, a gente desanima sim. A gente às vezes cai, às vezes a gente senta na beira da estrada e quer ficar sentadinho ali. O importante a gente vai cair, mas o importante é a gente saber se levantar e continuar adiante. Isso é ter o bom ânimo, é isso que a gente precisa para ser essa carta viva do Cristo. Tá bom, gente? Eu gostaria que vocês refletissem nesses pontos, assim como eu reflito também, para que a gente aprenda a levar adiante o Evangelho, né? Que a gente não seja só um receptáculo ou um receptador, ou só quem recebe os benefícios do Evangelho, os benefícios da ajuda espiritual, que esses momentos de crise do ser humano, da humanidade, é que nós devemos colocar em prática aquilo que nós recebemos, né? O aprendizado do Evangelho colocado em prática. Aí sim nós estaremos sendo como o Dom Quixote. Por mais que as pessoas achem que a gente está meio louco, a gente está sendo bom, a gente está fazendo bem, a gente está auxiliando aqueles que muitas vezes desdenham de nós ou até olham meio torto, né? Meio torto ou meio desconfiado da gente. Mas a gente não se deixa abater e com muito bom ânimo nós continuamos adiante. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e eu espero que, quem sabe, na próxima vez que a gente fizer uma palestrinha dessa, já não seja mais virtualmente, mas sim presencialmente. Tá? Fiquem todos com Deus e até mais.